Olá, queridos alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Você sabe identificar quais são as reações químicas? Como classificá-las? Vamos aprender comigo? É depois da vinheta. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a professora Valquíria Paiva, sou a sua professora de Química e você pode me encontrar nas redes sociais com o Facebook Química na Cuca e com o Instagram Química na Cuca Oficial. Se você ainda não for inscrito, eu convido que você se inscreva aqui no meu canal para ficar por dentro das próximas aulas. Deixe seu like se você gostar dessa aula e um comentário se você tiver alguma dúvida ou sugestão. Vamos para a nossa aula? Na aula de hoje você vai aprender o que são reações exotérmicas e endotérmicas, reações de síntese ou de adição e reações de análise ou decomposição. Nós já vimos na aula passada sobre reações e equações químicas. Eu expliquei para você como balancear uma equação química. Em uma equação química, nós teremos a representação de reagentes antes da seta e de produtos depois da seta. Se você ainda não viu esse vídeo, pode acessar no card que eu vou deixar passando aqui em cima. Quando uma reação química está acontecendo, nós teremos os reagentes, que serão aquelas partículas iniciais. Podem ser moléculas, podem ser átomos, aglomerados iônicos, podem ser íons. E essas partículas iniciais vão ter um rompimento nas suas ligações. E nós teremos também os produtos, que são aquelas substâncias formadas, onde, a partir do rearranjo de átomos, vão produzir novas moléculas, novos aglomerados atômicos, novos íons, novos aglomerados iônicos e assim por diante. Em uma reação química, como que nós identificamos esta reação química? É justamente quando a natureza ou composição da matéria é alterada. Então, quando há formação de novas substâncias, ok? Formação de novas substâncias identifica uma reação química. Como que nós poderemos classificar uma reação química? A classificação pode ser de várias formas. Aqui neste vídeo eu vou exemplificar para vocês quando nós classificamos uma reação em relação à liberação ou não de calor e em relação ao número de substâncias que reagem e ao número de substâncias que são produzidas. Em relação à liberação de calor, nós teremos reações exotérmicas e reações endotérmicas. As palavras exotérmica e endotérmica derivam do grego. O prefixo exo deriva de liberar, então é algo que vai para o meio externo. Então, térmico tem a ver com calor. Sendo assim, exotérmico vai liberar calor, endotérmico vai absorver, ou seja, vai consumir, vai necessitar de calor para que aconteça esta reação. Exotérmico, então, vai liberar energia na forma de calor e endotérmico vai absorver energia na forma de calor. Aqui, como exemplo de reação exotérmica, nós temos a reação de combustão completa do carvão, onde nós teremos o carbono, representando aqui o carvão, reagindo com o oxigênio, formando gás carbônico e liberando calor. Veja que o calor está depois da seta, portanto, libera calor. E numa reação endotérmica deste outro lado, nós temos a formação do monóxido de nitrogênio. Aqui nós temos, do lado dos reagentes, nitrogênio gasoso reagindo com oxigênio gasoso com a absorção de calor. Então, veja que a palavra calor está antes da seta, portanto, nós temos aqui uma reação endotérmica. Esta reação de formação de monóxido de nitrogênio ou óxido nítrico, que é um poluente atmosférico. Então, em relação ao número de substâncias que reagem e ao número de substâncias que são produzidas, nós temos várias classificações. Em relação a isso, nós podemos dizer que as reações são de síntese ou de adição, de análise ou de decomposição,
de deslocamento ou de substituição ou de simples troca, e de dupla troca ou de dupla substituição. Neste vídeo, nós falaremos da síntese e adição ou de análise. No vídeo seguinte, nós falaremos das demais. Reações, então, de síntese ou de adição. Olha só esse exemplo aqui embaixo. Vemos que temos um círculo e uma carinha. O que é a síntese? É juntar as substâncias, duas ou mais que estiverem nos reagentes, para formar um único produto, uma substância mais complexa. Aqui nós temos, por exemplo, carbono mais oxigênio, formando o gás carbônico. Como nós vimos anteriormente, essa é uma substância que vai produzir calor, né? Aqui nós não estamos evidenciando a parte de energia, mas a parte das substâncias. E aqui embaixo, a reação da cal hidratada. Vamos com mais detalhes aqui no nosso próximo slide. A primeira reação nós chamamos de reação de síntese total. Por quê? Porque partimos apenas de substâncias simples para formar uma substância mais complexa, uma substância composta que nós chamamos, né? Substâncias simples são aquelas formadas apenas de átomos de um mesmo elemento químico. Substâncias compostas são aquelas formadas de dois ou mais tipos de átomos de elementos químicos. E aqui na parte de baixo nós temos a reação de óxido de cálcio com água para formar o hidróxido de cálcio. Esta reação nós chamamos de síntese parcial, porque ela parte. Nos reagentes já temos pelo menos uma substância composta. Nesse caso, nós temos duas substâncias compostas, tanto o óxido de cálcio quanto a água. Esta reação acima, como eu disse, é a queima do carvão, e essa reação de baixo é a hidratação da cal para formar a cal hidratada. É quando, por exemplo, nós fazemos a caiação de uma parede, pintamos a parede com cal. Reação de análise ou de decomposição ocorre quando uma substância se divide em duas ou mais substâncias de estruturas mais simples. Então, na decomposição, no exemplo aqui, nós temos uma carinha já completa que vai se decompor em só o círculo, só o contorno da carinha e o miolinho da carinha nesse exemplo. Nós vamos falar de três tipos aqui: a pirólise, a fotólise e a eletrólise. A pirólise, então, também é uma palavra de origem grega, onde a primeira parte da palavra vem de fogo e lise vem de quebra. Então, é uma reação na qual a quebra da substância é provocada pelo aquecimento ou pelo fogo. Sempre nós vamos indicar com um triângulozinho, ou seja, com o símbolo de delta da matemática, colocado acima ou abaixo da seta. Olha aqui, então, o exemplo da decomposição do carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio, sob aquecimento, vai se transformar em óxido de cálcio mais gás carbônico. Então, esse é o processo que ocorre quando as rochas calcárias, que contêm uma grande quantidade de carbonato de cálcio, elas se decompõem, né, por causa de um aquecimento. Por exemplo, quando na indústria pega-se o calcário, uma rocha calcária, e vão calcinar o calcário. A calcinação do calcário é um processo de aquecimento onde vai se decompor, né? Um bloco de calcário, ele fica aquecido num forno durante 24 horas e faz com que esse material forme, então, a cal, ou o óxido de cálcio, e libere gás carbônico da sua estrutura. Então, esse processo, ele necessita de calor, por isso tem o triângulo. Isso aqui é o óxido de cálcio ou cal viva. No segundo exemplo aqui, nós temos a mesma cal formada anteriormente, sendo novamente decomposta. Sob a ação de calor, ela vai formar o cálcio metálico e o gás oxigênio. Outra reação de decomposição ou de análise é a reação da fotólise. Novamente, aqui, foto vem da palavra luz, tem a ver com luz.
Então, é a reação na qual a quebra é o lise, ali da palavra fotólise, a quebra da substância é provocada pela luz. Então, ela é indicada pela letra grega lambda, que é essa letra aqui, que é colocada acima ou abaixo da seta. Então, aqui nós temos a reação do peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, formando o gás oxigênio e a água. Observe que a molécula de água oxigenada, nós temos 2 átomos de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Por isso é importante nós conservarmos água oxigenada em frascos opacos, para que a própria luz do ambiente não faça a decomposição dessa água oxigenada em água e gás oxigênio. A reação de análise ou decomposição aqui, a próxima é a eletrólise. Eletro vem da palavra corrente elétrica, energia, e é uma reação na qual a quebra, ou seja, a lise, a quebra da substância, é provocada pela passagem de corrente elétrica. E ela é indicada pela letra I, também pode ser indicada escrevendo aqui embaixo eletrólise, ou em cima da seta, eletrólise. Então, aqui nós temos novamente a água, só que aqui nós estamos vendo a eletrólise da água. Este é um processo que nós já falamos num vídeo sobre eletrólise, você pode assistir aqui acima. E o que acontece? A água, ela é submetida à eletrólise, onde a partir da passagem da corrente elétrica, nós teremos a formação do gás hidrogênio no cátodo, que é a parte negativa da eletrólise, e o gás oxigênio no ânodo, que é o polo positivo da eletrólise. Esta reação é muito importante porque o nosso gás hidrogênio, ele é interessante, ele pode ser usado como combustível. Está sendo pesquisado atualmente, inclusive, como aproveitar a água através do processo de eletrólise para trocar combustíveis de carros mais modernos. Esta foi então a nossa aula de hoje. Eu aproveito para pedir novamente que, se você ainda não for inscrito, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like e muito obrigada por assistir. Até a próxima aula!